Saúde Consciência. Saúde Consciência desta terça-feira é para a gente entender um pouquinho quais são as funcionalidades, né, das diferentes áreas e níveis de atendimento médico que o SUS nos oferece. Vai desde uma unidade de saúde mais próxima da sua casa até um pronto atendimento, um hospital e tudo mais. E é claro, quem nos ajuda nisso é Théo Maciel. Bom dia, Théo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Patrícia, também. Bom dia. Eu estava ouvindo a Patrícia falando e o que a gente vai discutir hoje tem tudo a ver com isso, principalmente com o verão que se aproxima. As pessoas acabam tendo infecção, comer alguma coisa que não fez bem, né? Onde que eu vou, o que que eu faço? Né? Então, essa dúvida tem sido bastante frequente, né, Fernanda? E é bom a gente orientar melhor, até porque quando a pessoa sabe exatamente em que lugar ela deve procurar, onde ela deve ir, acaba deixando outro serviço, que às vezes é mais para uma urgência, para uma emergência, mais para os casos que precisam estar ali. Isso né? aí. Então, essa é a importância dessa nossa conversa aqui hoje. Primeiro, Fernanda, falar do que existe uma diferença, apesar da gente às vezes dizer a mesma coisa, urgência, emergência, parece que são sinônimos, mas em saúde não são sinônimos, eles são distintos. Existem alguns sinais e sintomas que têm uma gravidade, necessitam ali, né, de um atendimento, porque tem um risco de se complicar, que é a urgência, mas não é uma emergência. A pessoa não está no risco iminente de vida, que é o que a gente define aí, né, a emergência. Então, vamos distinguir um pouquinho. Aquela unidade de saúde que está ali perto da nossa casa, em geral está ali, quando eu devo ir, né? O que eu devo fazer? Porque, como você falou, Fernanda, existem níveis de complexidade diferentes no nosso sistema de saúde. Isso aí. Então, a unidade de saúde, aquela que está perto da nossa casa, ela tem um nível de complexidade menor. Ela não tem exames sofisticados, né, exames mais complexos. Então, para que eu devo ir nessa unidade? O que eu estou sentindo? O que eu devo ir? Por exemplo, consulta de rotina. A criança que está fazendo a puericultura, né, o bebê, aí a criança até 2 anos, que vai fazer aquele atendimento que a gente chama de puericultura, para pesar, medir, ver se está tudo bem no desenvolvimento da criança. Então, essas consultas. A consulta de pré-natal da gestante, que vai ali, né, fazendo o seu acompanhamento. Então, a unidade básica de saúde é para essas consultas de rotina, que são de menor complexidade. Por exemplo, também, pacientes com hipertensão, com diabetes, que já fazem aquele acompanhamento, que estão ali para fazer uma medição, né, de pressão, para ver a glicemia, né, o açúcar no sangue. Então, essas consultas de rotina que você faz na unidade básica de saúde. Às vezes também trocar uma receita, né, Fernanda? A receita venceu do medicamento, eu tenho que trocar a receita para pegar o medicamento ali na farmácia. Então, essas consultas que são menos complexas, elas são feitas na unidade básica de saúde. Excelente. Mas vamos supor, eu sou uma pessoa que não tenho nada, estou bem de saúde, mas começo com uma febre muito alta, acima de 39, uma febre alta, eu estou sentindo um mal-estar geral. Aí é importante a gente se dirigir para aquilo que a gente chama de UPA, aquela unidade de pronto atendimento, porque ali o profissional de saúde consegue fazer exames um pouco mais complexos. Também há alguns especialistas que estão ali, que podem auxiliar nesse diagnóstico do que pode ser. Por exemplo, também a pessoa tem dor intensa, ela está com uma dor muito forte, e aí precisa também de uma complexidade maior. Também um corte, você está lá na praia, você está fazendo alguma coisa, você teve um corte que vai precisar de uma sutura.
é o caso de ir para precisar, né, de fazer ali, dar uns pontos, Sim. que a gente fala sutura. De quem está nos acompanhando aqui, às vezes na área da saúde a gente tem várias palavras que a gente acha que todo mundo sabe o que é, então é bom a gente ir explicando. Então, sutura, quando a gente faz aqueles pontos, né, precisa ter um corte mais profundo, precisa de fazer um ponto. Algumas unidades até básicas até podem fazer, mas as UPAs, dependendo do tamanho, é o lugar onde a gente deve ir preferencialmente. Agora, o que é uma emergência, que a gente deve ir para o hospital, né, para um pronto-socorro, lesão física, a pessoa teve um acidente, teve afogamento, que, Patrícia, vocês estavam falando aí, né, dos guarda-vidas. Então, isso. Então, afogamento é uma coisa que a pessoa pode morrer, é um risco iminente, né? Uma parada cardíaca, a pessoa teve uma parada. Então, isso são emergências, né? A gente precisa de uma ação imediata, uma ação rápida. Tudo isso, aí é aquela nossa possibilidade também de chamar o SAMU, né, Fernanda, que a gente tem esse importante serviço, né, que é o SAMU. Aconteceu um acidente, tem pessoas que, mesmo que às vezes está acontecendo um acidente, a pessoa não tem uma lesão aparente, mas ela pode ter batido a cabeça, o volante, ter batido nessa parte abdominal. Então, é importante sempre fazer um exame, porque em alguns acidentes que a pessoa acha que ela está bem, alguns acidentes, inclusive, a pessoa caminha e ela pode cair, né, logo em seguida, porque tem algumas coisas internas, né, que podem ter rompido, e a gente precisa sempre fazer uma investigação. O SAMU é muito importante nessa hora do primeiro atendimento ali, né, nesses eventos, e também quando você tem suspeita de que alguém está tendo um acidente vascular cerebral, que a gente fala de AVC. Então, a pessoa começa, por exemplo, entortar o rosto, ela começa a não falar alguma coisa, falar coisas que parecem desconectadas, estranhas, né? Desconectadas. Então, é o caso de chamar o SAMU para fazer uma primeira intervenção ali e levar para um serviço especializado de emergência, porque é possível que seja um AVC. E quanto mais rápido a gente age, mais a gente pode preservar a vida, né, Fernanda? Às vezes a pessoa já chega muito mais grave, aí você tem sequelas mais importantes. Então, essa questão do tempo, ela é fundamental, né, nesses casos. Então, sempre separar isso, né? Urgência é diferente de emergência, né? As urgências geralmente estão ali nas UPAs, é o caso dor, febre alta, né? Dor intensa, cortes que você precisa de fazer dar ponto, né? Também eu falei de crise de asma, esqueci de falar, crise de asma também, né? É o caso de você procurar ali uma UPA, e são coisas que são urgentes, precisam de uma ação ali para elas não complicarem. E aqueles outros casos de parada, afogamento, parada cardíaca, uma outra coisa que eu esqueci também, Fernanda, e que é comum no verão a gente ter um aumento de picada de animal peçonhento. Onde a gente toma esses soros, né? Exatamente. Aí é uma questão de emergência, tem que ir, né, para o hospital. Esses animais peçonhentos são questões assim de emergência que pode colocar em risco a vida da pessoa. E no verão, o que acontece? O calor faz com que esses animais acabam andando para mais próximo das residências. Então, a gente também vê nesse verão um aumento desses acidentes, a gente chama animal peçonhento, né? Que também são casos de emergência, porque podem aí colocam em risco a vida da pessoa, né? Então, acho que um pouco isso, né? Então, vou resumindo aqui. Etel, pisou num prego, precisa de uma antitetânica, vai para onde? Então, o caso da antitetânica tem na unidade de saúde. A unidade de saúde porque a vacinação, lembrando aqui, acho que eu não sei se eu falei, a vacinação está ali nas unidades básicas de saúde. Então,
pisou no prego, pode ir na unidade básica de saúde. Tá. As crianças estão com bronquite, com asma, dá para ir para onde? Para fazer nebulização? Então, dependendo da asma, né, é preciso sempre avaliar isso, porque pode ser uma urgência ou pode ser algo que ela já faz uma rotina de acompanhamento, ela pode ir na unidade básica de saúde. Mas, em geral, quando você tem aquela crise de asma, que é uma crise que é mais potente, né, o ideal é você ir numa UPA, porque ali você vai ter, tem outros exames, né, que precisam ser feitos ali, que você tem maior capacidade de fazer. Agora, se é um acompanhamento que, por exemplo, a criança já faz na unidade de saúde, é possível fazer também na unidade de saúde, mas se for uma crise intensa, por isso que é importante quem está ali avaliando também ter esse cuidado, né? Porque às vezes é uma crise muito intensa e é uma urgência. Temos perguntas, Adalberto, lá no YouTube, né? Exatamente. Bom dia, Théo, tudo jóia? Bom dia, Adalberto. Nem falei bom dia. Olha, nosso ouvinte internauta, Hélio Ferraz, está perguntando o seguinte. Estarei recebendo aqui no Brasil, né, amigos da Itália. Eles podem usar os serviços do SUS, Théo? Sim, todas as pessoas aqui em território nacional podem usar o SUS. Tá? Todas as pessoas. Inclusive, a gente teve recentemente, né, Fernanda, eu vi assim acho que é uma alemã, eu não sei, que viralizou até nas redes. Eu ia falar dela. Não é? Exatamente. Então pode falar aí, Fernanda. Não, conta a história. Ela ficou impressionada, né? Que ela foi super bem atendida, teve o problema resolvido, 0800. Exatamente, não pagou. Então, as pessoas ficam muito bem impressionadas, né? Assim, nós estamos aqui, principalmente no Espírito Santo, as nossas unidades básicas de saúde, felizmente, estão cada vez mais bonitas, mais agradáveis, né? As pessoas têm prazer de ir, né? Você está num lugar que te oferece um lugar para sentar, né? Um lugar para tomar água, que você está ali olhando em painéis, né? Sua consulta sendo chamada. Então, assim, as nossas unidades, felizmente, estão cada vez melhores e mais organizadas. Então, pode falar com o Hélio que os amigos que ele vai receber têm acesso aqui no nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho muito legal isso, viu? E como a gente tem que valorizar, né? Exatamente. É uma das nossas políticas públicas, né, Fernando, mais bem-sucedidas e que vai em todo lugar, né? Você vê, assim, população ribeirinha, aquelas comunidades longínquas, tá lá o SUS. Eu vi essa semana, não sei se os nossos, quem nos acompanha aqui teve a oportunidade, de uma cirurgia feita no território indígena, uma zona muito afastada, a primeira cirurgia feita no local. Então, assim, é o SUS chegando, né, onde quase nenhuma outra política, né, pública chega. Então, a gente tem que ter muito orgulho do nosso Sistema Único de Saúde. É verdade. Tem uma pergunta aqui da Silvana, se existem exames que a rede pública não faz. Olha, existem exames, Silvana, que até os planos de saúde não fazem. Tem algumas coberturas, né, algumas coisas que não fazem. A gente tem uma gama muito grande de exames que são feitos pelo nosso Sistema Único de Saúde. Eu não saberia te dizer especificamente algum que não é feito, eu não saberia dizer. Mas eu posso te dizer com certeza que alguns planos de saúde têm colocado cada vez mais, e isso tem sido também uma grande reclamação, né, dos usuários de planos de saúde, tem colocado coberturas com limitações, né? Às vezes de exame, se você fez um, você não pode fazer outro, não tem liberação. Se você, mesmo que você justifique, então a gente também está tendo bastante reclamações, né? Quando você entra lá nas reclamações, nas ouvidorias, tem bastante disso, inclusive exames que não cobre, né? E a pessoa tem o plano de saúde, mas tem que pagar extra para fazer alguns exames que o plano não cobre. Então também tem isso, né, para a gente poder pensar que, em geral, essas decisões elas são feitas pela aquilo que é mais utilizado, vamos dizer assim, regra geral, aquilo que vai atender o maior número de pessoas e aquilo que a gente vai conseguir fazer
os diagnósticos. Alguns exames que são muito específicos, o que você não tem em todo lugar, às vezes você vai ter limitação, sim, tá, Silvana? Mas isso não é só do SUS, né? Só para a gente pensar que é parte desse nosso ecossistema de saúde que a gente ainda não tem exames de muita complexidade em todos os locais. Por exemplo, dependendo do município que você está, às vezes você tem que se deslocar para fazer um exame mais complexo, né, uma ressonância, ou às vezes até um tratamento, né? A gente viu agora que o SUS está expandindo bastante essas máquinas para tratamento de radioterapia, que não existiam em todos os locais, né? Inclusive cidades, né, maiores, para que as pessoas tenham que se deslocar menos, e está sendo feito aí um estudo no Brasil de quantas máquinas dessas de radioterapia que são de alta complexidade, né, que o Brasil precisaria. Eu acho que a gente caminha sempre para uma melhora, né, e é sempre importante a gente estar atento a isso, cobrando os nossos gestores, né, cobrando os nossos políticos, cobrando os nossos gestores, para que as soluções estejam mais perto das nossas casas, né, para que a gente tenha aí menos deslocamento, mais pessoas, que a gente tem uma crítica grande, às vezes, à saúde sobre rodas, né, coloca as pessoas numa van, num ônibus e levam para um centro onde tem um exame de maior complexidade, as pessoas ficam o dia inteiro, né, então, às vezes, sai muito cedo, volta muito tarde. Então, o ideal é que a gente tem que prestar bastante atenção aí, Silvana, nessas próximas eleições, para pedir os nossos gestores para priorizar o nosso Sistema Único de Saúde. Temos Tudo mais depende de recurso, né? Tudo depende de dinheiro, né, Fernanda? Das prioridades ali, o que você vai fazer. Então, às vezes, colocar isso. Às vezes a própria comunidade fala que precisa, né, precisa de uma pracinha, ou precisa disso, ou precisa de aquilo. A gente tem que colocar na nossa mente, aqui a gente precisa de mais SUS, aqui a gente precisa de mais exame, aqui a gente precisa de ter mais complexidade no que a gente pode fazer para oferecer à população. E tem outros ouvintes aqui fazendo perguntas. Tem o Gledson. Bom dia de novo, Etel. O Gledson conosco aqui está perguntando se existe algum tipo de plano ou campanha do SUS de incentivar a população a utilizar o sistema, mas de forma preventiva. Nossa, pergunta do Gledson maravilhosa, porque quanto mais a gente faz os nossos exames preventivos, a gente se cuida, mais a gente pode ter um diagnóstico ali perto mesmo da nossa unidade de saúde de algo que que pode vir a acontecer, e de forma mais precoce, né? Quanto mais a gente diagnostica com mais precocidade, a gente tende a ter uma cura melhor daquilo, né? Então, e aí qualquer coisa, pode ser um câncer. E aqui eu vou falar, a gente falou pouco, Patrícia, aqui em novembro passou, tanta coisa aconteceu, a COP, e a gente acabou não falando da saúde do homem. Por exemplo, os homens, o exame de próstata, né, muito importante, é o principal câncer, e quando você diagnostica de forma precoce, a evolução, né, da cura, do tratamento e a cura, eles são muito melhores. Então, alertando aqui, aproveitando essa pergunta do Gledson, para alertar sobre a saúde dos homens. Porque os estudos indicam, Patrícia, Fernanda, Adalberto, que os homens procuram menos o serviço de saúde. E os homens, quando vão, eles já estão com quadros mais graves, porque eles demoram. Aí aquele negócio, mas não gosto não gosto de médico, não gosto de unidade de saúde. Gostar, gente, ninguém gosta. Ninguém gosta. A gente tem que ir para se cuidar, para poder fazer o melhor para a nossa saúde. Essa ideia da gente, do Ministério, que a gente está falando aqui, foi uma campanha, né, do Ministério da Saúde para orientar melhor as pessoas aonde procurar, tem essa ideia da gente ter mais consultas de rotina, né, mais consultas aí de prevenção e menos consultas de urgência e emergência, né? E que é essa ideia da gente orientar as pessoas a ir nas unidades de saúde, mesmo quando você não tem nada, mas vai para fazer um exame, vai para ter uma orientação. Às vezes é uma alimentação que você precisa mudar, né? Você está ganhando aquele peso
né, ficando aí, agora vem aquelas festas que a gente come dessa, então assim, como que eu posso fazer para me cuidar? O profissional está ali para fazer esse atendimento preventivo. E quando você chega já num grau de obesidade muito alta, que a sua pressão está lá em cima, que você já está com diabetes, aí tudo vai ficando mais complicado. Então, sempre cuidar da saúde com consultas de rotina, vai pelo menos uma vez no ano lá naquela unidade de saúde perto da sua casa para fazer uma consulta, para ver se está tudo bem, verificar a pressão. Também, Fernanda, fazer uma glicemia. Muitas pessoas descobrem que têm diabetes já numa urgência. Chega com uma dor muito intensa, chega com alguma infecção e aí vai descobrir que tem diabetes. Se tivesse lá numa consulta de rotina, visto que a glicemia já estava aumentando, está lá passando do 100, precisa melhorar a alimentação, não ia chegar lá na urgência e na emergência. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com a nossa saúde, né? A gente vê as pessoas, a gente está numa sociedade que valoriza muito a aparência física, né? Assim, aqui no Brasil a gente tem muito isso, essa cobrança, né, da aparência física, mas é muito importante a gente estar cuidando do nosso corpo, aquilo que a gente não está vendo, aquilo que está silenciosamente acontecendo com a gente, né? Às vezes uma pressão alta. Se a gente cuidar da nossa pressão arterial, e às vezes é cortar um sal, às vezes é mudar pequenas coisas na nossa alimentação, e às vezes é tomar um medicamento já, né, de forma preventiva, porque aí você vai evitar o infarto, você vai evitar o acidente vascular cerebral, você vai evitar, por exemplo, ter um problema renal que precise fazer uma diálise. Então, Gledson, pergunta perfeita, a gente tem que aí cuidar dessa prevenção. Eu concordo com você que a gente precisa falar mais sobre isso e a gente está aproveitando aqui esse momento para dar esse alerta. Eu tenho um minutinho só, Paty. Vamos lá ver o que a gente consegue. Lenaldo está lá nos Estados Unidos, até ouvindo a gente, dizendo que por mais que o exame preventivo seja caro lá, ele vai fazer, ele vai procurar para fazer. E o Alexandro fazendo uma observação do SUS, dizendo que tem uma parceria com alguns órgãos privados e às vezes ele diz que a esposa dele precisou fazer um exame e encaminharam para uma clínica particular. Estranho isso. Né? É o mais especialista. O mais especialista. É o mais acesso a especialista. Porque o que o governo fez? Eu vou tentar falar em 30 segundos, Fernanda. Tá, senão a gente para pro repórter CBN e continua. O governo fez esse convênio, vários hospitais privados devem taxas, imposto de renda, tem dívida pública, né, com o governo. E o governo trocou essa dívida por exames, por consultas, exames de maior complexidade, inclusive tratamentos, né, contra câncer. Então, é esse programa do Mais Acesso a Especialista que tem a ideia de diminuir essa fila de espera, né, das pessoas esperando 3, 4, 5 meses para a gente poder ter o diagnóstico e rapidamente ter uma intervenção. Então, o SUS fez essa parceria com o setor privado. Só minha dúvida aqui, ele não pagou por isso, hein, gente, né? Não, ele não paga. Quem está pagando somos nós com os nossos impostos, né? Isso. É o SUS que está fazendo esse convênio, é uma troca de dívida, porque, em geral, esses hospitais têm dívidas, né, com a União, e essas dívidas estão sendo trocadas por procedimentos. Tá, não, porque ninguém tem que pagar nada no serviço público, não. Não. É uma troca de dívida entre o governo e o setor privado. Eu espero que tenha dado para ficar, dado para entender, Fernanda. Deu sim, Etel. Deu. Então tá bom. Bom, e por último tem O Gerson perguntando se existe alguma campanha do poder público como um todo que incentive o cuidado pelo SUS antes da pessoa ficar doente, mais ou menos na linha do outro ouvinte. Do Gledson. Então, Gerson, a gente tem visto que isso está aumentando, mas ainda acho que está incipiente. A gente está usando esse espaço aqui na CBN para fazer esse alerta, principalmente a gente já falou naquele mês. A gente aproveita os meses, né, o Outubro Rosa, Novembro Azul, para poder fazer essas campanhas de conscientização. Mas aqui eu quero chamar a atenção, eu vi aqui que, a não ser a Silvana, todos os nossos ouvintes perguntando aqui foram homens, e reforçar isso. Os homens são aqueles que menos procuram serviço de saúde. Em geral,
eles vão, quando estão já em quadros graves, é uma questão cultural nossa, porque a gente tem aquela coisa de que homem é macho, aguenta dor, nananana, e a gente tem que quebrar isso na nossa sociedade. Tanto homens quanto mulheres têm organismos que precisam, os nossos corpos precisam de cuidado, e a gente não pode deixar chegar em quadros graves para a gente poder procurar o serviço. Então é muito importante que os homens também tenham uma rotina de cuidado, né? Uma rotina de cuidado que possam, pelo menos uma vez no ano, né, ir ali na unidade de saúde, verificar uma pressão, fazer a glicemia, né, olhar o peso, né, ver o acompanhamento, fazer um exame de próstata para poder avaliar se tem algum problema. Vamos nos cuidar. É isso. Homens e mulheres. Etel, muito obrigada, viu? Até a semana que vem. Até, um abraço. Um abraço. Tchau.